Essa prova que você está enfrentando agora não surgiu do nada. Ela não apareceu de repente como um acidente fora de controle. Ela foi se formando aos poucos, em detalhes pequenos, em situações aparentemente comuns, em silêncios que foram se acumulando dentro de você. Talvez no começo você até pensou que daria conta facilmente. Talvez acreditou que seria só mais uma fase difícil, como tantas outras que você já venceu. Mas o tempo passou e a prova continuou. E hoje, o que mais pesa não é apenas o problema em si, mas o cansaço de carregar tudo isso por tanto tempo. Você acorda, levanta, segue a rotina, fala com as pessoas, tenta manter a normalidade, mas por dentro existe uma luta constante. Uma luta entre continuar acreditando e desistir de esperar. Uma luta entre confiar em Deus e tentar entender por que as coisas ainda não mudaram. E talvez você nem fale mais sobre isso, porque já explicou demais, já se abriu demais, já se decepcionou demais. Então você guarda, e quando a dor é guardada por muito tempo, ela pesa. Essa prova que você está enfrentando agora não surgiu do nada. Ela não apareceu de repente, como um acidente fora de controle. Ela foi se formando aos poucos, em detalhes pequenos, em situações aparentemente comuns, em silêncios que foram se acumulando dentro de você. Talvez no começo você até pensou que daria conta facilmente. Talvez acreditou que seria só mais uma fase difícil, como tantas outras que você já venceu. Mas o tempo passou e a prova continuou. E hoje, o que mais pesa não é apenas o problema em si, mas o cansaço de carregar tudo isso por tanto tempo. Você acorda, levanta, segue a rotina, fala com as pessoas, tenta manter a normalidade, mas por dentro existe uma luta constante. Uma luta entre continuar acreditando e desistir de esperar. Uma luta entre confiar em Deus e tentar entender por que as coisas ainda não mudaram. E talvez você nem fale mais sobre isso, porque já explicou demais, já se abriu demais, já se decepcionou demais. Então você guarda, e quando a dor é guardada por muito tempo, ela pesa. Mas Deus conhece esse peso. Ele conhece o cansaço que ninguém vê. Conhece as orações que você faz em silêncio, às vezes sem palavras, apenas com lágrimas. Conhece os momentos em que você pensa em parar, em desistir, em se fechar. E mesmo assim, Ele continua te sustentando. Não porque você é forte o tempo todo, mas porque Ele é fiel o tempo todo. Essa prova não veio para te derrubar. Se tivesse vindo com esse propósito, você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Você pode até se sentir fraco, confuso, perdido, mas ainda está aqui. Ainda está respirando, ainda está buscando, ainda está ouvindo. Isso já é sinal de que existe algo maior sendo construído dentro de você, mesmo que agora você não consiga perceber. Muitas vezes nós imaginamos que Deus trabalha apenas quando tudo está dando certo. Quando as portas se abrem, quando as respostas chegam, quando as bênçãos aparecem. Mas a verdade é que Deus trabalha de forma profunda, justamente nos momentos em que tudo parece parado, nos momentos em que o céu parece fechado. É na espera que Ele prepara, é na dor que Ele fortalece. Essa prova que você está enfrentando agora não surgiu do nada. Ela não apareceu de repente, como um acidente fora de controle. Ela foi se formando aos poucos, em detalhes pequenos, em situações aparentemente comuns, em silêncios que foram se acumulando dentro de você. Talvez no começo você até pensou que daria conta facilmente. Talvez acreditou que seria só mais uma fase difícil, como tantas outras que você já venceu. Mas o tempo passou e a prova continuou. E hoje, o que mais pesa não é apenas o problema em si, mas o cansaço de carregar tudo isso por tanto tempo. Você acorda, levanta, segue a rotina, fala com as pessoas, tenta manter a normalidade, mas por dentro existe uma luta constante. Uma luta entre continuar acreditando e desistir de esperar. Uma luta entre confiar em Deus e tentar entender por que as coisas ainda não mudaram. E talvez você nem fale mais sobre isso, porque já explicou demais, já se abriu demais, já se decepcionou demais. Então você guarda, e quando a dor é guardada por muito tempo, ela pesa. Mas Deus conhece esse peso. Ele conhece o cansaço que ninguém vê.
Conhece as orações que você faz em silêncio, às vezes sem palavras, apenas com lágrimas. Conhece os momentos em que você pensa em parar, em desistir, em se fechar. E mesmo assim, Ele continua te sustentando. Não porque você é forte o tempo todo, mas porque Ele é fiel o tempo todo. Essa prova não veio para te derrubar. Se tivesse vindo com esse propósito, você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Você pode até se sentir fraco, confuso, perdido, mas ainda está aqui. Ainda está respirando, ainda está buscando, ainda está ouvindo. Isso já é sinal de que existe algo maior sendo construído dentro de você, mesmo que agora você não consiga perceber. Muitas vezes, nós imaginamos que Deus trabalha apenas quando tudo está dando certo, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam, quando as bênçãos aparecem. Mas a verdade é que Deus trabalha de forma profunda, justamente nos momentos em que tudo parece parado, nos momentos em que o céu parece fechado, nos momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Porque é no silêncio que Ele molda, é na espera que Ele prepara, é na dor que Ele fortalece. Você pode estar se perguntando onde errou, pode estar se perguntando se fez algo errado, se tomou decisões equivocadas, se está pagando por algo do passado. Mas nem toda dor é consequência de erro. Nem toda prova é castigo. Muitas vezes, a prova é apenas parte do caminho. Parte do processo necessário para que você chegue onde precisa chegar, sem se perder no meio do caminho. A palavra de Deus nos mostra isso repetidas vezes. Homens e mulheres que foram escolhidos por Deus não foram poupados de processos longos, difíceis e dolorosos. Pelo contrário, muitos deles passaram por fases em que tudo parecia contradizer a promessa que haviam recebido. Jó é um exemplo profundo disso. Um homem justo, íntegro, correto, que de repente se vê cercado pela perda, pela dor, pela incompreensão e pelo julgamento dos outros. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu o apoio das pessoas mais próximas. Perdeu até a paz interior por um tempo. E ainda assim Deus não o abandonou. Deus não se afastou. Deus não virou o rosto. Deus permaneceu. Mesmo quando Jó não entendia, mesmo quando Jó questionava, mesmo quando Jó se sentia injustiçado. Porque Deus não exige compreensão total para permanecer conosco. Ele exige apenas que continuemos, mesmo sem entender. Essa prova que você está enfrentando agora não surgiu do nada. Ela não apareceu de repente, como um acidente fora de controle. Ela foi se formando aos poucos, em detalhes pequenos, em situações aparentemente comuns, em silêncios que foram se acumulando dentro de você. Talvez no começo você até pensou que daria conta facilmente. Talvez acreditou que seria só mais uma fase difícil, como tantas outras que você já venceu. Mas o tempo passou e a prova continuou. E hoje, o que mais pesa não é apenas o problema em si, mas o cansaço de carregar tudo isso por tanto tempo. Você acorda, levanta, segue a rotina, fala com as pessoas, tenta manter a normalidade, mas por dentro existe uma luta constante. Uma luta entre continuar acreditando e desistir de esperar. Uma luta entre confiar em Deus e tentar entender por que as coisas ainda não mudaram. E talvez você nem fale mais sobre isso, porque já explicou demais, já se abriu demais, já se decepcionou demais. Então você guarda, e quando a dor é guardada por muito tempo, ela pesa, que ninguém vê. Conhece as orações que você faz em silêncio, às vezes sem palavras, apenas com lágrimas. Conhece os momentos em que você pensa em parar, em desistir, em se fechar. E mesmo assim, Ele continua te sustentando. Não porque você é forte o tempo todo, mas porque Ele é fiel o tempo todo. Essa prova não veio para te derrubar. Se tivesse vindo com esse propósito, você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Você pode até se sentir fraco, confuso, perdido, mas ainda está aqui. Isso já é sinal de que existe algo maior sendo construído dentro de você, mesmo que agora você não consiga perceber. Muitas vezes, nós imaginamos que Deus trabalha apenas quando tudo está dando certo, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam, quando as bênçãos aparecem.
Mas a verdade é que Deus trabalha de forma profunda, justamente nos momentos em que tudo parece parado, nos momentos em que o céu parece fechado, nos momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Está se perguntando onde errou. Pode estar se perguntando se fez algo errado, se tomou decisões equivocadas, se está pagando por algo do passado. A prova é apenas parte do caminho, parte do processo necessário para que você chegue onde precisa chegar, sem se perder no meio do caminho. A palavra de Deus nos mostra isso repetidas vezes. Homens e mulheres que foram escolhidos por Deus não foram poupados de processos longos, difíceis e dolorosos. Pelo contrário, muitos deles passaram por fases em que tudo parecia contradizer a promessa que haviam recebido. Jó é um exemplo profundo disso. Um homem justo, íntegro, correto, que de repente se vê cercado pela perda, pela dor, pela incompreensão e pelo julgamento dos outros. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu o apoio das pessoas mais próximas. Perdeu até a paz interior por um tempo. E ainda assim Deus não o abandonou. Deus não se afastou, Deus não virou o rosto. Deus permaneceu, mesmo quando Jó não entendia, mesmo quando Jó questionava, mesmo quando Jó se sentia injustiçado. Porque Deus não exige compreensão total para permanecer conosco. Ele exige apenas que continuemos, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez não tenha perdido tudo de forma visível, mas perdeu a tranquilidade, perdeu a alegria, perdeu a esperança em alguns momentos. Talvez perdeu sonhos que pareciam certos, caminhos que pareciam definidos, planos que pareciam firmes. E agora você se vê tentando se reorganizar emocionalmente enquanto tudo dentro de você está bagunçado. Deus vê isso. Ele vê o esforço que você faz para não desistir. Vê a luta diária para continuar acreditando. Vê o medo de se decepcionar de novo. Vê a dificuldade de confiar quando as experiências anteriores machucaram. E mesmo assim ele continua trabalhando. E hoje está tocando em áreas profundas do seu coração. Está quebrando dependências que você nem sabia que tinha. Está te ensinando a confiar menos nas circunstâncias e mais em Deus. Está te mostrando limites, fragilidades, medos, mas também está revelando uma força que você só descobriria passando por isso. Você pode até achar que está andando devagar demais, que não está avançando como deveria, que está atrasado em relação aos outros. Mas o tempo de Deus não é o tempo das comparações. O tempo de Deus é o tempo da preparação. Ele sabe exatamente quanto você precisa aprender, quanto precisa amadurecer, quanto precisa fortalecer para não se perder quando a porta se abrir. Porque portas abertas sem preparo se tornam armadilhas. Bênçãos sem estrutura emocional se tornam peso. E Deus não quer te dar algo que no fundo te faria cair depois. Ele quer te sustentar antes, durante e depois. Ele quer que você esteja pronto, não apenas para receber, mas para permanecer. Agora, eu quero orar mais uma vez por você. Senhor, Tu conheces profundamente quem está ouvindo essa mensagem. Tu sabes das dores escondidas, das lutas silenciosas, dos medos que ninguém vê. Eu te peço que envolvas essa pessoa com Tua paz. Fortalece quem está fraco. Levanta quem está caído. Renova quem está cansado. Que essa prova produza crescimento, maturidade e fé. Que essa dor se transforme em testemunho. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, comenta amém, curte, compartilha para alcançar mais pessoas e se inscreve no canal.